Hoje, no programa Frente a Frente com Toninho, no canal 48.1 UHF e nas mídias digital, nós estamos recebendo a Clarice, ela que foi eleita deputada estadual democraticamente, está aqui para a gente bater um papo, conhecer a sua história, qual foi a sua estratégia de campanha. Ela que não era tão conhecida nos bastidores, que não era tão conhecida, mas trabalhava nos bastidores, e ela está aqui para que a gente conheça a sua história, a sua trajetória. Clarice, seja bem-vinda. É uma honra te receber no programa Frente a Frente com o Toninho. Conta um pouco para nós como é que foi essa votação expressiva, como foi que você fez para realmente conquistar o coração não só do indaiatubano, mas do paulistano. E do paulista. Do paulista, no geral, né? Porque eu sou a mãe do Bruno Ganei, né? Então, ele é bastante conhecido. Sempre trabalhei com ele nos bastidores, ajudando em campanhas, né? E no começo do ano passado, ele me convidou para ser candidata, né? Um pouco em dúvida, mas eu falei, não, vamos lá, vamos enfrentar. Aí, como nós somos um grupo, né? Então, a gente dividiu. Por isso que teve até uma pessoa aqui que falou, você é a candidata secreta, né? Como é que você foi eleita se eu nem vi né, sua campanha? É que nós dividimos. O Ricardo França, ele fez a campanha dele aqui em Indaiatuba, na capital e na Grande São Paulo. Eu fiz em todo o litoral e todo o interior, exceto em Indaiatuba. Então, a gente dividiu, né, para poder dar certo, e deu certo. Graças a Deus, nós dois fomos eleitos como estadual e o Bruno como federal. Então, Indaiatuba vai estar bem representada. Com certeza. Clarice, Indaiatuba hoje tem 5 deputados, 3 estadual e 2 federal. Então, Indaiatuba está bem representada, com certeza. Vai ter uma boa gestão, vai ter bastante recurso para Indaiatuba, vamos né? Trabalhar por isso. E uma pergunta que o telespectador, o que eles esperam, o que o indaiatubano e o paulista vai ter aí, o que você, de início, promete aí para eles assim que você assumir a cadeira? Bom, eu fiz a minha campanha com 2 bandeiras, né? A causa animal, eu junto com o Bruno, nosso grupo, nós fizemos muitos resgates de animais por maus tratos, abandono, né? Isso antes até da campanha. E a minha outra bandeira é o autismo. O autismo, né? É um tema que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim. E agora o Podemos Mulher me procurou, né? Porque elas disseram, né? Você é a nossa representante feminina na Lesp, né? Do Podemos. E qual seria uma outra bandeira que você gostaria, né? Sim. Aí eu disse que é a violência contra a mulher. Contra a mulher. Acho muito importante, porque eu já presenciei, tá? Eu fui secretária adjunta, né, de assistência social em outra cidade, e eu presenciei, tá? Dentro da assistência social, problemas, né, de violência contra a mulher. E a mulher é o sexo mais frágil, realmente... Sim, muitas não têm como sobreviver sem o companheiro e acaba aceitando uma violência porque não tem como escapar. E a gente precisa mudar isso, né? Com certeza, é uma realidade que precisa mudar. Sim, isso não é uma questão, será que acontece? Não, isso acontece de fato. Acontece, é verídico, infelizmente. E precisa ser tomadas as devidas providências. Sim, isso respinga nas crianças, né? Porque as crianças crescem vendo uma mãe apanhando, sendo, não só fisicamente, mas verbalmente também, né? Elas são agredidas verbalmente. E isso é muito ruim, a criança ela cresce com aquilo. E uma criança que se cresce vendo e assistindo violência, ela também vai ser uma criança violenta porque ela acha que aquilo é normal. A gente tem informações que, no caso, os meninos, eles acabam sendo violentos com suas companheiras e as meninas se submetendo como a mãe se submeteu. Meu Deus. É muito triste. Sabe? Então, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que proteger as mulheres e as nossas crianças, não? Exatamente. Porque, Clarice, é o seguinte, ninguém nasceu para apanhar. Não. Ninguém gosta de maus tratos, ninguém gosta dessa coisa aí de ser humilhado. Isso é um negócio terrível. Ninguém precisa disso. Todo mundo precisa ser respeitado, seja quem for, né? Desde o mais humilde ao não tão humilde, mas todos precisam ser respeitados, em qualquer situação, nos diferentes, né? Exatamente. Clarice, uma pergunta, deputada Clarice, agora nossa deputada, que a gente fica muito feliz aí de ter uma deputada na nossa cidade, né? E o mais curioso em tudo isso, que os nossos telespectadores falam, como é que a Clarice se elegeu, que milagre ela fez, o que ela realmente fez para conseguir esse mérito, que a gente é uma pessoa que não é tão conhecida no cenário político.
Conta para nós qual que foi aí o mérito. Como eu já disse, aqui da Indaiatuba eu não fiz campanha. Sim. Então, foi um pouco mista, mas, né? Assim, foi. Todo mundo faz campanha, entendeu? Sim. E qual foi o mérito aí para chegar O método foi, assim, um pouco diversificado. Nós fizemos muita campanha pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. E também nós visitamos cidades que a gente tem apoiadores, né? Sim. Que já tem até Conselho Bruno Ganem, né? Que legal, por causa da né? causa animal em várias cidades e essas pessoas apoiam a gente. Então nós estivemos com essas pessoas, até em lugares que eu não consegui estar, eles estavam lá trabalhando. Nós fomos em Montemor junto. Montemor. Aproveitar esse momento e mandar um abraço para o Tiago, né? O Tiago, trabalhou na ele sua trabalhou campanha bastante. lá na cidade de Montemor. Obrigada, Tiago, pelo seu apoio, sua força e todo o pessoal que você conseguiu aí, né? Ele também colocou gente para nos ajudar. Nos ajudar. Ele falou, fala para Clarice que nós estamos aqui torcendo e manda um abraço lá, não esquece de mim não. Eu falei para ele no dia, à noite, no dia da eleição, eu falei, Tiago, eu vi todas as postagens que você fez. Ele postava todos os dias, sabe? Ele apoiava bastante eu e o Bruno, né? É uma pessoa interessante, né, o Tiago, né? Uma pessoa dedicada e a gente fica feliz também, aproveitar esse momento e mandar um abraço para o nosso deputado agora federal, Bruno Ganem, também para o nosso deputado estadual, Ricardo França, né? Essa parceria. Vai ser meu colega, né? Lá Então na LESP, nós dois juntos vamos para cima. Óbvio que eu vou trabalhar, eu, né, e ele também, por todas as cidades, né, que nos elegeram, né, que principalmente a mim fora, né, e ele na capital, na Grande São Paulo, mas a gente tem um carinho especial por Indaiatuba, né, eu moro aqui desde que fazem quase 30 anos, né. Quase 30 anos já. Então eu me considero uma indaiatubana, né. Isso é muito bom, né. Então, a cidade que a gente reside, então o carinho é mais por aquela cidade. Vamos trabalhar bastante por Indaiatuba. Clarice, a questão da causa animal foi uma das suas bandeiras de campanha. Sim. É verdade que existe muito maus-trato? Como é que é esse negócio? Conta para nós aí, que às vezes... Olha, gente, eu nem sabia o quanto tem. Sabe, fazendo resgates, a gente presenciou casos, assim, absurdos. Sabe, teve um caso em Jundiaí de um homem que ele matou um filhote com um martelo. Martelada na cabeça, tentou matar o outro e a mãe, que era uma pitbull super mansa. Não conseguiu matar o segundo, nós conseguimos resgatá-lo. Esse dia eu não aguentei e chorei. Quando eu vi o filhote morto ali, falei, não dá, sabe? Tem coisa que a gente não aguenta, né? A gente quer ser forte para poder ajudar, mas tem hora que a gente desmonta. E esse que sobreviveu, nós conseguimos levar para São Pedro, para o doutor Luciano, que é nosso parceiro, né, veterinário, e ele ficou internado, e ele foi salvo, e ele foi adotado. Hoje está com muito amor. Né? E a mãezinha dele foi para Pituquinhas, é uma ONG parceira nossa lá de Itatiba, né? A Roselvira também está lá e sendo bem tratado. Então, são muitos casos, tá? Não vou nem descrever todos aqui, porque são muitos mesmo. Mas existe, sim, maus tratos, existe lei. A lei, a gente procura fazer com que as leis sejam aplicadas. Nós já conseguimos prisão de vários, né? Sim, esse mesmo aí, ele foi preso. Um outro de Jundiaí, outro de Campinas também, a gente conseguiu, a gente vai junto com a polícia, consegue prender. Só que a lei ainda é um pouco frágil. Então ele fica lá 2, 3 dias e é solto. E o que a gente quer? Que essas leis sejam mais rígidas, porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de maltratar, sabe? Sim, com certeza. Você não quer... Não pega, nem pega, nem sabe? Pega, tem né? gente que pega, um que a gente levou preso lá, eu não sei quem que era mais coitado, se era o cachorro ou se era ele, sabe? Ele morava num barraco e o cachorro no outro, cachorro amarrado no sol, ele não tinha comida nem para ele nem para o cachorro, sabe? Mas dizem os vizinhos que ele pegava para tomar conta ali, aí quando morria ele pegava outro, sabe? Então aí a gente fomos até a polícia, a delegacia com ele. O delegado nos perguntou, né, o que a gente achava, se tinha dolo. Eu falei, olha, sinceramente eu não acho que tem dolo. Mas eu acho que essa pessoa, ele precisa sim ser preso, porque ele precisa aprender para não pegar mais nenhum animal, ele não pode. Se ele não tem condição de criar, dar alimentação, cuidado, então para que pega? Mas ele precisa ser encaminhado para assistência social, porque ele também precisa de ajuda, sabe? É uma pessoa que ele não tem conhecimento. E o cachorro não tem culpa disso. Estava lá sofrendo, coitado. Tinha pulga, carrapato, magro, desnutrido, estava bem mal mesmo, sabe? Aí já veio uma veterinária junto conosco, levou para tratar, sabe? Então a gente vai procurando
Todas as etapas são difíceis. Não é fácil, né? E o que é muito difícil, às vezes a gente resgata um animal de maus tratos, de abandono, e não tem para onde levar, porque as ONGs estão cheias, estão lotadas. Né? Aqui mesmo em Indaiatuba eu já tentei, já fui atrás, mas não tem vaga, sabe? O número de animal abandonado na cidade de Indaiatuba? Eu não tenho noção não, viu? Mas noção, a gente recebe muitos pedidos diariamente. Uma vez eu vi uma matéria que dizia que no estado de São Paulo tinha 10 milhões de cachorros, só o cão abandonado. Eu não sei te dizer o número, mas o Bruno mesmo, né, desde que é o quarto ano dele, né, de mandato lá na Lesp, ele conseguiu já, eu não tenho o número certo também, mas me parece 120 mil castrações. E a castração acho que um dos principais... Sim, para não reproduzir. Atitudes, né? Sim, muito bom. Principais atitudes para não... Porque um cachorro na rua, uma cadela, que dá cria 6, 8... Sabe? Aí vira uma PG, porque esses filhotes também vão crescer e vão estar abandonados, vão estar procriando. Então, a primeira coisa a fazer é... a castração. A castração. Não, isso é muito bom. É bem pensado. Conscientização da população, né? Porque é muito legal um filhotinho fofinho, não é? Ai, que bonitinho. Abraçar, né? Cresceu, eles põem na rua, sabe? Não pode, gente. E eu posso te falar uma coisa boa? Na segunda-feira, nós estivemos em Campinas com o Dr. Ventura, que ele é diretor da... Inter, né? E ele conseguiu, o Bruno tem tentado isso há 2 anos, e uma delegacia de proteção animal, né? Uma DEPA física, né? Porque tem eletrônica, mas não funciona muito bem, né? Não dá conta. E ele conseguiu, não assim uma DEPA, mas ele conseguiu uma portaria, e tem agora, já está começando a funcionar um setor em Campinas que vai atender Indaiatuba e muitas cidades da região, já com veterinários voluntários, com várias ONGs, que isso é uma bênção, sabe? Muito bom. Muito bem-vindo. Que vão acolher os animais abandonados que a gente conseguir resgatar. Funcionários, já tem uma sala montadinha lá, então isso foi assim uma bênção, sabe? Nós ficamos muito felizes, eu fui lá acompanhar o Bruno na segunda-feira, e foi muito bom. E agora a gente já tem por onde correr, mais um lugar para correr. E é só um começo, esse projeto é piloto, tá? Então, o que a gente quer é expandir isso para São Paulo todo e, se Deus quiser, para o Brasil inteiro, né? Através de parcerias, né? De parceria. Isso é muito bom. Com certeza. Clarice, você também levanta a bandeira dos autistas. Sim. Antes de vir para cá, eu falei que ia entrevistar você, que a gente ia ter um bate-papo, e algumas mães me procurou e disseram... O que a Clarice, como deputada, assim que ela assumir, ela pode fazer por nós? Porque a gente se sente um pouco meio abandonada pelo poder executivo da nossa cidade. Então, assim, eles ajudam, mas ainda é pouco. Então, o que você pode fazer por essas mães que precisam realmente de acolhimento, de ajuda? Bom, antes da campanha começar, eu já estava fazendo. Eu e o Bruno, nós entregamos para a secretária de Educação Estadual e para o secretário municipal da capital mais de 120 mil assinaturas, né? Solicitando centros especializados de tratamento do TEA na capital, em várias regiões e na maioria das cidades que a gente conseguir. Começando pelas maiores, para as menores irem podendo também ser atendidas, né? E vamos expandir isso para várias cidades. Vamos ver se a gente consegue isso também com o governo estadual, o próximo, seja quem for, né? Para nos dar força. E agora... Eu estou lá com os meus abaixo-assinados para entregar para a Secretaria de Saúde, que aí eu tive que esperar passar a campanha para continuar. Vamos entregar também, então é isso que a gente pede. Esses centros especializados, vamos ver se a gente consegue trazer um para cá, né? Sim, a Ana Maria, vereadora, já está junto comigo, a gente já está combinando aí de ver se consegue. Ele tem tratamento multidisciplinar, né? Com psicopedagogia, psiquiatria, psiquiatra, fono, fisioterapia, tudo isso, né, para poder cuidar dos nossos autistas. Sim. Inclusive, eu estive conversando com a Ana, a vereadora Ana, e ela disse o seguinte, tem que ser montado um estudo, porque ninguém conhece o autista ainda a ponto de ter controle, de saber como lidar com ele. Então, ela é uma das pessoas preocupadas, e agora vocês duas juntas, pegam essa causa de frente e entendendo que é algo que a gente não tem um domínio, precisa de um estudo para que possa ajudar essas mães que realmente
passa muito, não só a mãe, mas a família, né? A família. Muita dificuldade. Às vezes a mãe sozinha, né? Porque tem casos que a gente fica sabendo de quando o pai descobre que o filho é autista, ele vai embora e larga a mãe sozinha. Meu Deus. Aí você imagina uma mãe com filho autista sozinha, tendo que trabalhar, cuidar do filho, sabe? A gente sabe que não é fácil, eu tenho contato com várias mães, né? E é muito difícil. E olha, felizmente, todas as mães, a maioria das mães que eu converso, elas nunca reclamam. Elas falam, meu anjo azul, sabe? Elas agradecem a oportunidade de estar educando aquela criança, sabe? Isso é um ponto positivo. Com né? certeza. Acho que elas vieram como missionárias, né? Para poder direcionar aquela criança. E outra coisa que a gente pediu também nos abaixo-assinados, que até a secretária, na época da educação, se comprometeu, né, de fazer, já estava começando, é a capacitação de funcionários nas escolas estaduais. Muito bom. Porque um professor, ele se forma lá no pedagogia, letras, ele vai dar aula e ele não sabe como lidar com o autista. Então a criança, ela se descompensa, ela surta e ela não sabe o que fazer. Vamos para o nosso comercial e aí a gente volta falando desse tópico. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Voltando dos comerciais, Clarice, a gente estava falando em relação às crianças autistas, a dificuldade e você estava explicando que precisa ter uma formação dos profissionais da área de educação para essa área. Explica Sim. mais um pouquinho para nós. Seria uma capacitação, né? Porque Sim. os professores se formam na faculdade, eles aprendem a dar aulas, né? E aí, quando eles se deparam com as diferenças, né? Crianças autistas ou até qualquer outro problema, né? Psíquico que a criança tenha, eles não têm preparo. Então, o que a gente pede nesse abaixo-assinado é para que tenha capacitação para os professores, para os monitores, porque quando uma criança autista entra em surto, eles saberem lidar. Não precisa mandar embora para casa, porque a reclamação das mães são essas, né? Que a criança está lá meia hora, eles mandam chamar, vem buscar, porque não deu, sabe? Ele deu trabalho, surtou, né? Então, vem buscar. E as mães não querem, né, pelo que eu vejo, separativismo, né? Colocar Sim. a criança autista tem que ir numa escola de autista. Não é isso que elas querem. E eu acho correto. Elas têm que se socializar com as outras crianças ditas normais, né? Sim. E as crianças também aprender a conviver, a respeitar, porque a criança é pura por si, né? Então, precisa ter esse esclarecimento, né? Essa educação de que aquele amiguinho que tem autismo, ele é igual a ele, sabe? Só precisa ter um pouco de paciência, entender e respeitar. Então, os pais de autistas, é isso que eles, pelo menos a maioria que eu converso, é isso que eles querem. Eles querem que a criança vá para uma escola normal, né? Se socializar com as outras crianças, aprender a conviver. E quando isso acontece, é muito bacana. Isso sabe? é muito bom.
Porque, Clarice, é o seguinte, a mãe está trabalhando, aí diz, vem buscar, como é que ela vai fazer? Ou ela trabalha, ou ela cuida da criança. Não dá para fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tem até algumas vezes. Teve um caso de um enfermeiro, Sim. sozinho, com o filho, né, era separado da mulher, e ele cuidava da criança. Ele conseguiu uma aposentadoria precoce, não foi aposentadoria, desculpa, foi diminuir o horário de trabalho dele para 4 horas diárias para ele poder cuidar do filho. Sabe? Então, tem leis, tem prioridades e às vezes não se respeita as prioridades, tá? O autista tem prioridade para a fila, assim como os idosos, né? Deficientes físicos, eles têm prioridade. E já teve casos aí, eu lembro de um menino no aeroporto que a mãe chegou para funcionária e falou, ele é autista, ele precisa ter prioridade para ser atendido, porque senão ele não tem paciência, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Aí ela não entendeu, foi lá para dentro e deixou esperando. O menino entrou em crise, se jogou no chão, quebrou os dentes da frente. Deus, que coisa. Sabe, e aí? Né? Quem se responsabiliza por isso? Então, são coisas, muitos casos desses que acontecem, sabe? De desrespeito às leis. E o que a gente precisa mesmo, e eu quero brigar por isso, né? É que essas leis sejam respeitadas e o que a gente puder fazer de aperfeiçoar e criar mais leis. Que dê um amparo, né? Que dê um amparo, sabe? O SUS, por exemplo, não consegue fazer diagnóstico, não tem como fazer diagnóstico para todos. Então, vão ficando numa fila. Às vezes fica 2, 3 anos na fila. Quando descobre, já passou 3 anos. Aí, poderia ter começado um tratamento anterior para amenizar aquilo, não começou. Tem adultos, hoje em dia, se descobrindo autistas, né? Teve até recentemente o professor da Unicamp que se descobriu autista. Aí, a pessoa vai vendo, né? Vai vendo os sintomas e aí vai fazer os testes, os exames, o diagnóstico é autista, sabe? Então, precisa ter o SUS precisa proporcionar esse diagnóstico para as pessoas, principalmente para aquelas que não podem. Porque quem tem um convênio médico bom, quem tem dinheiro, que nem o Marcos Mion, que ele fala, né? Ele falou, olha, se eu quiser, se eu precisar, eu levo meu filho para qualquer país do mundo. Mas e os que não têm dinheiro? Né? Que depende do SUS e não consegue fazer um exame. Hoje não se consegue fazer um exame de qualquer coisa, né? Assim, tem que ter filas, a gente tem muitas reclamações e fila para tudo. Agora, você imagina uma mãe que precisa fazer um exame para ter um diagnóstico de que o filho tem ou não autismo. É mais demorado ainda. Inclusive, eu vejo dizer que em Indaiatuba a fila está muito grande. Sim. A fila de espera em Indaiatuba, por isso que as mães estão preocupadas, pedindo ajuda. Que 260 crianças todo estão dia só cresce, aguardando para ter atendimento de autismo. Exatamente. Né? E aqui tem uma ONG, né? O Sirva, né? E a Avançar da Prefeitura, que não dão conta. Não dão conta. Não dá, porque é muita gente para pouco atendimento. Precisa de um centro maior, de um local maior, precisa de mais recurso, e isso precisa ser criado lei que realmente dê mais amparo, e isso depende muito dos deputados que forem eleitos, que ajude o prefeito, que ajude nessa causa, que não só o recurso, mas que também lei seja criada. E falando de uma lei muito bonita no nosso estado, que realmente prejudica também os autistas, é a lei que o nosso deputado Bruno Ganem criou, que é o fogo de estampido. Foi aí que eu comecei a ficar alerta para as pessoas com autismo. Porque essa lei dos fogos de estampido, né, a princípio, ele fez o projeto de lei por causa dos animais, né? Que sim. Eles, nossa, eram muitos acidentes com animais quando tem aqueles estampidos, né? Ele conseguiu, depois de muito trabalho, aprovar essa lei, né? E aí a gente começou a perceber que não eram só os animais, os idosos, os acamados. Imagina numa soltura de fogos de artifício perto de um hospital. E final do ano, é um negócio terrível. Eu não vejo graça nenhuma naquele estouro, naquela... Meu Deus, eu acho um negócio tão sem graça. Qualquer criança, sabe, se assusta. Eu me lembro, a minha filha hoje fez 40 anos, agora em agosto, né? Uma vez, quando ela era pequenininha, a gente foi para uma praia, né, passar o fim de ano e fomos para a praia ver os fogos. Só que o problema dos fogos de luzes é lindo, mas o barulho incomoda. Ela se agarrou em mim, eu tive que voltar correndo para casa porque não dava, ela ficou muito assustada. Então, imagina um animal, uma criança com autismo que não entende o que está acontecendo. A minha filha estava vendo o que estava acontecendo. A criança com autismo, ela não entende para que tudo aquilo, para que aquele barulho todo.
qualquer barulho incomoda, né? Eles têm que entender o que está acontecendo, eles têm que ser orientados, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então começa um foguetório, né? Sim, com muito barulho, eles entram em surto. Sabe? Então, quando ele pôs o projeto dessa lei, que a gente começou a perceber com pais, né, de autista, o quanto eles sofriam com isso. Vamos aproveitar esse momento e mandar um abraço aí para Iolanda, ela que diz, Toninho, você não lembra de mim, então já que você está lá com a deputada, vamos mandar um abraço para ela, por favor. Oi, Iolanda, um grande abraço para você. E o que depender de mim, eu vou trabalhar muito por isso, por essa causa, sabe? A Iolanda é mãe do nosso amigo Adriano, que tem uma loja próxima ali do meu trabalho, né? E ela sempre está lá, diz, Toninho, você não lembra de mim? Eu digo, hoje nós vamos estar com a deputada. E ela diz, fala para ela mandar um abraço para mim, que eu assisto todo dia o seu programa. Que e bacana, eu fiquei feliz aí. Um abraço, Yolanda. Obrigado, viu? Obrigado também, Yolanda, pelo carinho, né? É bom quando a gente sabe que alguém assiste, que alguém fala, Toninho, muda isso está ruim, e a gente está aqui para melhorar cada dia, fazer um trabalho diferente, fazer parceria, ajudar quem precisa, divulgar o trabalho, né? Todos dependem de todos, né? Ninguém faz nada sozinho. Os grupos, as parcerias são muito importantes em todos os setores, né? Todos os setores. O poder público tem que dar apoio, né? E para o poder público dar apoio, os deputados têm que trabalhar para pedir, para solicitar. A gente, né? Tem as demandas da população. Sim. Em todas as causas, né? De saúde. Saúde é uma coisa assim que é direto, né? As pessoas ficam lá e falam, gente, fazem 2 anos que eu estou esperando uma cirurgia, sabe? Então, é muito triste isso. Então, a gente tem que ter uma união, né, dos poderes para poder resolver. Exatamente. Outra coisa que Indaiatuba precisa, a gente sabe que não é uma causa de um deputado, é uma união para trazer um hospital regional. A saúde de Indaiatuba está na UTI e a gente acredita que, quem sabe, dessa vez, os deputados juntos se unam e tragam um hospital regional para Indaiatuba. Se a gente olhar hoje a UPA, que temos uma UPA em Indaiatuba, a gente passa do tanto de gente que tem dentro já tem fora. Antigamente, quando ela abriu, era uma meia dúzia de pessoas. Hoje, cada dia, esse número só vem crescente. É muito triste isso. Lamentavelmente. E, infelizmente, também tem pessoas das cidades menores que também precisam vir para cá. Exatamente. Né? Mas eu acho assim que realmente tem que ser feito alguma coisa, sabe? Não dá. Acho que a saúde é uma das coisas mais importantes, né, para a população. Então, vem gestão, e aquilo continua. Isso eu estou falando a nível municipal, estadual, federal, né? É geral isso. Não se resolve, fica se enxugando gelo, né? Sem resolver esse problema crucial, porque é um desrespeito, né? Uma pessoa ficar 2 anos esperando uma cirurgia. Na verdade, a gente vê, Clarice, a gente não está fazendo crítica aqui, não é essa a nossa intenção. O nosso intuito aqui é bater um papo, falar desse mérito aqui, desse feito, né, que eu vejo como um feito, né? Então, tem gente que inclusive nós temos o pessoal da situação que estão candidatos, tudo aí, não conseguiram chegar. A Clarice, a primeira vez que realmente saiu de fato, já teve esse feito aí, que realmente merece a nossa admiração, merece o nosso carinho. Ela que realmente procurou uma causa que realmente está precisando de representante, que é a causa do autista, a causa das mulheres e a causa dos animalzinhos, que precisa de representatividade, né? Sim. Que não é uma causa que qualquer um tem que ter amor por essa causa, né? Não é para qualquer um. Não, eu não estou aqui fazendo crítica a A e B, C, não. Eu estou dizendo que a situação no geral, sabe? Porque a demanda é muito maior que a oferta. Né? Então, a gente vai ter que descobrir o que tem que ser feito. Alguma coisa, algum milagre, uma providência aí tem que ser feito, porque é inadmissível, né? Pessoas, não só aqui em Indaiatuba, mas no estado, no Brasil, ficarem esperando por atendimento médico. Você vê em vários lugares pessoas em macas no corredor esperando para ser atendido. Lamentavelmente. É triste isso. Isso só cresce, Clarice, não tem diminuído. Não, é isso o que eu te falei, a gente fica enxugando gelo, não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Tem que descobrir a fórmula mágica agora, disso. eu vejo que o Congresso, e de uma forma geral, tem se renovado. O que a gente percebe, Clarice, que o pessoal tem aí tirado aqueles políticos velhos, né, políticos de estimação, alguns realmente perderam aí, como Paulinho da Força e outros tanto aí,
realmente conseguiram, o pessoal conseguiram dar uma oportunidade para eles repensarem, né, os seus projetos e quem sabe daqui a 4 anos vir de novo, daqui a 2 anos, mas estão dando essa oportunidade para novos políticos, né, novas pessoas que têm projeto, que realmente pensam no povo e que faz essa representatividade, estão dando uma oportunidade. Sim. E a gente acredita que quem sabe se esses novos políticos eleitos não vão sentar e não vão pensar na população e fazer algo. Foi bem renovada, né? Sim, com certeza. Saíram os mais antigos, outros entraram, né? Não só no meu partido, mas outros partidos entraram. Muita gente nova, né? E sangue novo é bom, né? Com certeza, né? A gente fica com mais vontade, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer aquilo que realmente está, exatamente. pelo menos uma parte. Porque eu sei que não é fácil, são causas difíceis, né? Difíceis, mas é por isso que eu falo, tem que ter união, tem que ter parceria, tem que ter a boa vontade de todos os lados, né? Uma das coisas, Clarice, que eu falo, esse negócio de oposição, acho que isso não vale muito não, tem que pensar no povo. Oposição não vale nada, esse negócio de oposição, acho que a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita. E aquilo que é bom para o povo, você vai defender. Aquilo que realmente não é bom, não, isso aqui não. Eu acho que tem que ter uma união em prol da população. Sabe, não adianta falar, a situação é melhor que a oposição é melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém, sabe? Tem que ter, sim, bom senso e boa vontade de todos os lados, né? Para poder a gente trabalhar em prol da população. Fazendo leis, né, propondo leis, as emendas, né, que os deputados podem mandar, né, para as instituições, para as ONGs, para as prefeituras, para a saúde, para a escola. O Bruno mandou muita emenda, né, aqui para Indaiatuba. Foi muitos milhões para Indaiatuba. Muitos milhões, né, para a saúde, educação e outros setores também, né, da delegacia, fórum. Bom, não vou me lembrar de tudo. Mas isso, acho que esse é um dos papéis, né, do deputado. É saber direcionar as emendas para onde mais precisa. Ficar olhar crítico, né? Exatamente. Clarice, chegamos ao final de uma programação. Agradeço de coração a sua vinda aqui. Espero que o nosso público também tenha entendido e conhecer mais a Clarice, ela que já é uma pessoa popular, né? Porque foi eleita, né? A gente é só acessar agora, já vê Clarice deputada estadual. Tem as minhas páginas lá, né? Páginas sociais lá, Instagram, Facebook, é só procurar lá que vai achar, inclusive os feitos, né? Os feitos e os desfeitos, né? Que nem sempre a gente acerta, a gente vai para fazer resgate, isso nem sempre dá muito certo, mas a gente procura sempre acertar. E às vezes a gente sente de não poder fazer mais porque não tem apoio, né? Não tem ONGs com vagas e a gente não sabe onde levar o animalzinho, consegue ir lá temporário, depois não tem quem adote. E quando o animal é adulto também, ninguém quer, né? Então... Aquela câmera é sua, tá? Mande uma mensagem aí para os paulistas e para os paulistanos que acreditaram na Clarice. Eu só tenho a agradecer esse voto de confiança que vocês me deram e dizer que vocês podem contar comigo, tá? Lá na LESP, eu e o Ricardo França, né, que vamos ser colegas lá, o Bruno em Brasília, e a gente vai procurar fazer o melhor possível, tá? Então pode contar com a gente e a gente vai continuar recebendo demandas e procurar solucioná-las da melhor maneira possível e o máximo possível. Se alguém quiser falar com a Clarice, tem um telefone, um e-mail... Como faz para a assessoria da Clarice? Tem várias páginas. Olha, tem Clarice Ganem em São Paulo, que é da causa animal, Clarice.autismo, Clarice Ganem.autismo, que é do autismo. Acho que esses dois dá para... Encontra com facilidade. Sim. Se puser Clarice Ganem, vai vir algumas páginas lá, no Instagram e no Facebook. Aí dá para conhecer um pouco do nosso trabalho. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui mais uma vez, agradecer aos nossos telespectadores. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, se Deus nos permitir. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Toninho. Obrigada.